Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências aqui no meu canal. E hoje, começando essa aula num local diferente, né? Não estou gravando hoje lá na minha casa, estou aqui onde meus pais moram e esse rio aqui é o rio Piracicaba, aqui no município de Nova Era. Então, hoje o tema da aula é para o 6º ano e nós vamos falar sobre rochas e o processo de erosão e de intemperismo, tá? Então, começando a falar sobre rochas, nós já sabemos que rochas são agregados minerais de composições diferentes. E essas rochas, elas vão se diferenciar pela sua origem, ou seja, pela sua formação. Então, nós vimos 3 tipos principais de rochas. As rochas magmáticas, que são originadas aí da liberação do magma, né, da sua solidificação no interior da Terra ou fora da Terra, por meio da lava. Falamos também das rochas metamórficas, que são rochas formadas pela transformação de outras rochas, né? Devido à pressão, devido ao calor, aqueles minerais eles mudam de posição e ao longo de muitos anos forma-se uma rocha com características diferenciadas. E também falamos das rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas estão relacionadas a esse cenário na qual estou gravando o meu vídeo, ok? Então, eu vou começar a falar, pessoal, do processo de intemperismo, né? Então, o que seria o processo de intemperismo? Intemperismo é um processo de degradação e também de deposição de materiais. Ou seja, é um processo relacionado à retirada de minerais de uma rocha e a sua consequente deposição de minerais em um outro lugar que vai resultar na formação de uma outra rocha, né? Então, quando a gente está aqui próximo a um rio, por exemplo, a gente pode falar aqui do intemperismo, né? Ocasionado aí pela força da água do rio, que vai batendo naquela rocha, vai fragmentando aquela rocha e vai levando esse material, né, para outro lugar. E com o tempo, esse material, que é sedimento, areia, argila, outros minerais e até restos de seres vivos vão sendo depositados em camadas, né? Então essa deposição em camadas vai caracterizar a formação. Tem um mosquito aqui, gente, que está me atrapalhando. Vai caracterizar a formação de uma rocha sedimentar. E por que geralmente é na rocha sedimentar que a gente vai encontrar os fósseis, né? Pelo processo de formação dessas rochas, né? Esses materiais que são trazidos aí pela força da água, da chuva, ou do rio, ou do vento, ou até mesmo da força da água do mar, ele vai trazendo não só materiais de deposição, como areia, argila, mas vai trazendo também seres vivos que morreram, né? Então, um fóssil não é só um osso. Um fóssil é qualquer vestígio de um ser vivo, né, que viveu em épocas passadas, em épocas remotas. Então eu falo com os meninos que uma pegada de um animal, uma escama de um animal, um dente de um animal ou qualquer parte da composição de um ser vivo é considerado um fóssil, né? Então, pelo processo de formação e das rochas sedimentares, eles se relacionam à formação dos fósseis. Tem até um ditado, né, que eu costumo falar em sala: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então imagina a força dessa água aqui, incidindo aí diariamente sobre essas rochas, né? Então ali no rio ainda, a gente vê algumas rochas ali próximas à beirada aqui. Porém, essas rochas, com o passar do tempo, a sua estrutura, ela vai diminuindo, né? Então acontece diminuição e deposição de materiais em outros locais, através da força da água. Então, o processo de formação das rochas está relacionado muitas vezes a processos naturais, né, como o intemperismo e a erosão, né? Então, o processo de intemperismo é um processo que vai degradar rochas em um local, mas esse material ele pode se acumular para formar rochas em outro local. Então, como eu falo com os meninos, quando a gente chega numa praia ou na beirada de um rio, por exemplo, a gente vê areia, né? A gente vê areia em muitas partes. Da onde que vem aquela areia? Aquela areia, ela fazia parte de uma rocha. Muitas vezes uma rocha que recebe o nome aí de arenito. Então, às vezes você chega numa praia, por exemplo, e vê uma imensidão de areia, mas você não vê uma rocha. Não, então o que aconteceu com aquela rocha? Ela foi totalmente intemperizada, ela foi totalmente degradada, principalmente pela ação do vento e da força da maré sobre aquela rocha, incidindo sobre aquela rocha durante muito tempo, né? Então, o processo de formação das rochas, ele é um processo lento, gradual, ou seja, contínuo. E tem esses fatores naturais aí que podem afetar o seu processo de formação. O que a gente pode falar, né, em relação
a esse registro fóssil, esses fósseis que são encontrados aí em variados continentes, eles são importantes indícios de estudo para os cientistas, para os biólogos, né? A construção da ciência, gente, ela é uma construção também prática, né? Então precisa de comprovação científica para o conhecimento científico ser estabelecido. Então, quando o cientista ele consegue achar um fóssil e desvendar todo aquele mistério por trás, né, daquelas partes que foram encontradas, que na verdade é um verdadeiro quebra-cabeça, a ciência ela vai sendo construída assim, tijolinho por tijolinho, né? Então, quando eles encontram um fóssil de um animal marinho que foi encontrado em uma área continental, por exemplo, quer dizer que no passado, possivelmente aquela área tinha o predomínio de quê? Do oceano. Então, os fósseis, na verdade, são importantes estudos, né, e indicadores, né, para a construção da ciência, né? E o local também que esses fósseis eles são encontrados, né, pode revelar muitas coisas que aconteceram ali no passado, mas que os cientistas eles desconhecem. Então, nós podemos falar uma outra importância também, a importância das rochas no nosso dia a dia, né? Então, muitos dos materiais que nos cercam, na nossa casa, no nosso trabalho, né, na construção das nossas cidades, das indústrias, das fábricas, precisam das rochas, né, como produto ou como subproduto. A própria edificação das nossas casas, né, para construir as nossas casas, os materiais eletrônicos precisam dessas rochas. Eu falei também com vocês a diferença de um mineral e de um minério, né? Então, o minério, ele é um tipo de mineral, ou seja, que constitui uma rocha, porém que tem um valor econômico, né? E muitas cidades, muitos estados e regiões aí do planeta, eles são sustentados por atividades mineradoras, inclusive o nosso estado. Por isso que recebe o nome de Minas Gerais, devido, né, à quantidade, né, e riqueza mineral presente aqui em Minas Gerais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal para não perder nenhum outro vídeo. E esse vídeo hoje ele foi dedicado para as minhas turmas de 6º ano, que é revisão para a prova. Então, pessoal, vamos estudar, focar, que é a nossa última prova do ano, hein? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!